Bom, pessoal, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco aí sobre o altar de bronze. A gente começou a falar semana passada sobre o tabernáculo, e aí nós vamos passar sobre todos os utensílios do tabernáculo e parte mais importante, que eu acho, é o entendimento espiritual disso, né? Entender o tabernáculo e o seu significado espiritual. Então, hoje a gente vai falar do primeiro utensílio, que é o altar de bronze, o altar de holocausto, né, onde era a primeira coisa a ser feita era o sacrifício, né? Então, isso representa o sacrifício de Jesus. Resumidamente, é isso, né? Mas a gente vai passar por algumas passagens e, particularmente falando, eu gosto muito dessas passagens que a gente vai falar hoje. Inclusive, algumas delas até me constrangem na Santa Ceia, né? Porque na Santa Ceia é uma lembrança, né? Ela foi instituída para a gente lembrar do sacrifício de Jesus. Jesus veio para esse sacrifício aqui, né? Para fazer essa representação do Velho Testamento. Então, a Bíblia, ela traz essa visão do Velho Testamento, ela traz essa visão do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus e o céu. Acho que são, basicamente, três pontos, né? O Velho Testamento, com todas as suas leis, aí vem o Novo Testamento com Jesus Cristo, que a Bíblia relata que tudo isso é a sombra do que está no céu, no novo, das coisas celestiais. Então, a gente vai passar aí um pouco sobre esses três pontos aí, até entendermos profundamente. Então, vamos lá. Vamos só fazer uma oração bem rápida aqui para começar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, mais essa oportunidade. Abençoe aqui esse estudo, todos que estão vendo agora e todos que vão vir depois, posteriormente. Nos abre nossos corações, nosso entendimento, tudo que for necessário ser dito aqui hoje, Deus. Traga para a gente, para que a tua palavra seja edificante para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus. Maravilha. Vamos lá. Pô, você não quer diminuir isso aí, não? Nosso Deus, velho. Agora pegou ele mesmo. Mentira. Nossa, Deus. Uai. A gente colocou um aquecedor aqui que eu vou falar com você. Eu tô suando. Não, diminui a potência dele, é isso. Aqui, tá bom. Meu, sente um friozinho aqui. Bom, gente, altar de bronze, tá? E o que que é ele? Quando ele foi instituído. Então, o que que aconteceu lá? Quando a nação saiu, a nação de Israel saiu do Egito, né? E Moisés levou eles lá, isso é uma cidade. E ali Deus começa a trazer os mandamentos, né, a lei. Toda vez que a gente, toda vez que a gente escuta a Bíblia falar sobre lei, é sobre essa lei que Deus trouxe através de Moisés, né, que começa em Êxodo, aí livro de Levíticos, praticamente ele todo é lei, 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 né? E aí, uma parte dessa lei, uma parte, só um pedaço dela, é sobre o tabernáculo. E aí a gente vai começar a ler um pouco sobre esse tabernáculo no Velho Testamento e ver o que que a Bíblia fala dele. Vou pegar minha colinha aqui. Estou enrolado. Levíticos capítulo 1. Como a lei começa em Levíticos, Levíticos, mas espera aí, deixa eu ler uma outra passagem mesmo. Acho que é o 37 aqui.
Tem uma outra passagem que eu queria ler aqui antes. Essa. A mesa, abro a arca. Isso. Tá, de novo? Eu falo, mas não, cadê? Altar de incenso, perto de área. Ah, que é possível. Isso agora aqui. Ah, é 27, não é 37. Então, esse é do capítulo 27. Isso. O capítulo 27 aí, ó, de Êxodo, antes a gente ir em Levíticos, se você ler os títulos, você vai ver falando o altar, o átrio, né, o éfode, só os títulos já vai te mostrar que daí para frente fala tudo sobre o tabernáculo, tudo muito, muito bem detalhado. A gente vai ler essa parte aqui do altar primeiro, depois a gente vai ler lá em Levíticos. E aí a gente começa a entender o que, que era esse altar de holocausto no Velho Testamento, tá? Então fala assim, ó, versículo 1 do capítulo 27 de Êxodo. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados, 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 será o comprimento. De 5 côvados será a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formarão uma só peça com o altar, e cobrirás de bronze. Por isso, o altar de bronze, porque faz de madeira, cobre de bronze. Versículo 3. Far-lhe-ás também os cinzeiros para recolher sua cinza, e as pás, e as bacias, e os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fará de bronze. Far-lhe-ás também um crivo de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos, e porás embaixo da borda em volta do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Fará também varais no altar, varais de madeira, de acácia e cobrirás de bronze. Os varais serão metidos nas argolas e estarão de um e de outro lado do altar, quando for levado. O que fala desse altar de bronze? Se você pegar, é tipo uma churrasqueira, né? Ele tinha a sua base, faz uma gaiola em cima, os altares ali, porque ia colocar fogo, né? Esse fogo ia queimar esse incenso ali. E aí vem falando, eu estou lendo um pouquinho aqui, se vocês quiserem aprofundar em casa, continue lendo o capítulo 27 em diante, que vai falar tudo sobre o altar, de como foi feito, né? E lá em Levíticos agora, vai falar um pouco desse altar. Vamos ler até um 9, deixa eu ver. Vamos ler até o 9 aqui. Versículo 1, capítulo 1, livro de Levíticos. Ora, chamou o Senhor a Moisés, da tenda da revelação, lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as suas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas. E se a sua oferta for holocausto de gado vacum, oferecerá ele um macho sem defeito,
A porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar, que está à porta da tenda da revelação. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços da cabeça e a gordura sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. A frescura e as pernas, elas lavará com água. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Beleza, aqui vai relatando outros tipos. Então, o holocausto basicamente era uma ovelha, um gado. Aqui vai falar de pombas, rolinhas, se for ave, como que é feito, como seria cortado, como que seria feito esse processo do holocausto. Então, tinha todo um ritual para se seguir, né? Do começo até o fim. E esse primeiro passo é o sacrifício. E é interessante a gente entender que existem dois entendimentos, duas vertentes nesse sacrifício, tá? Que existe a vertente do sacrifício de Jesus, que ele foi esse cordeiro, ele foi esse boi, né? É o novilho, na verdade, sem mancha, sem pecado, ele foi esse sacrifício. E esse sacrifício era para quê? Era para perdoar o pecado. E existia sacrifício para perdoar o pecado do povo e algum sacrifício para perdoar os seus próprios pecados, que levava um, um animal lá para o sacerdote fazer o sacrifício. Tanto é que no decorrer da história, até Jesus Cristo, o que acontecia? As pessoas queriam ir lá oferecer sacrifício por perdão dos seus pecados e tudo mais. Ao invés deles pegar, às vezes morava longe de Jerusalém, né? Deles pegarem o gado, pegar a ovelha, pegar tudo, levar para lá para fazer o sacrifício. Algumas pessoas começaram a fazer comércio na porta do templo, oferecendo esses animais. Então, muita gente, ao invés de levar um sacrifício, chegava lá, comprava um animal e mandava sacrificar. Era mais fácil. Era mais fácil. E por isso que Jesus pegou o chicote. Né? Porque quando aquela passagem que Jesus entra no átrio do sacerdote, ele pega o chicote, sai dando chicotada para tudo quanto é lado, né? Ele xinga, ele fala que eles estavam fazendo comércio na casa de Deus. Não era isso, expulsa todo mundo, vira a mesa, e aquela confusão toda. Então, um dos motivos de Jesus ter feito isso, né? A origem vem dessa parte da história. As pessoas, elas simplesmente acharam mais fácil chegar lá e comprar do que levar o que tinha. Ainda assim, gerava custo. Mas, são só algumas curiosidades. E aí, como esse sacrifício era para perdão dos pecados, e a Bíblia deixa muito claro que é pelo sangue, tá? O sangue que purifica. Então, foi necessário que Jesus Cristo entregasse esse sacrifício e seguisse todo esse ritual. E para isso, vamos lá para Isaías, para a gente entender isso aqui. Isaías 53, uma passagem muito conhecida, muita gente lê ela. A partir do versículo 2. Essa parte de Isaías aqui,
Vamos lá, deixa eu trazer uma cronologia aqui da Bíblia, que eu acho interessante a gente entender. Primeiro, vem Adão e Eva, e a gente está contando essa história. Aí vem a história até Moisés. Aí depois vem os reis, não, vem os juízes. Depois os reis. Aí depois da época dos reis, Davi, Salomão, Jeroboão, outros reis que foram tendo no decorrer da história de nação de Israel. Nesse meio tempo vieram os profetas, que é onde a gente encontra Isaías, Ezequiel, Naum, Zacarias, Obadias, Ageu. Então, assim, são profetas que vieram no Velho Testamento. E o que esses profetas efetivamente profetizaram? Eles profetizaram muito sobre o futuro. A partir daquela época, eles profetizaram sobre o futuro e sobre o que ia acontecer. Isaías foi um deles. Daniel foi outro que profetizou sobre os nossos tempos de hoje. Né? Então, esses profetas, naquela época, mais ou menos ali 400, 600 anos antes de Jesus Cristo nascer, eles pregaram muito sobre Jesus Cristo, sobre o fim do mundo. E Isaías, naquela época, escreveu exatamente isso aqui que a gente vai ler. E é uma das profecias que, para a gente hoje, está muito claro, né? Mas ele já profetizava sobre Jesus Cristo. E fala assim, ó, vamos ler a partir do versículo 2, 53, 2. É, Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Outro dia eu até brinquei, porque eu sou uma pessoa muito cheia de detalhes, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito detalhista com as coisas. Aí eu, lendo a Bíblia, eu vi que o Senhor é extremamente detalhista. Aí eu brinquei que quando alguém fala que eu sou muito detalhista, às vezes algumas pessoas até falam num tom assim, como se fosse algo ruim, sei lá. Eu falo assim, meu pai também é super detalhista, você já viu? ele vai no detalhe do detalhe. Então, leva nós. Partido 2. Isaías 53, versículo 2. Isso. Pois foi crescido como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. É interessante que o povo gosta de colocar Jesus bonito, né? Aqui fala que não era bonito, não. Você vê? Como é que não é? Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E com que os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele era fora contado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com ímpios e com o vil na sua morte, embora nunca teve cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o, nossa, é pesado assim, né?
fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo ficará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Gente, então assim, quando essa passagem fala que ele era o cordeiro do sacrifício, ele está representando exatamente esse altar de bronze, esse altar de holocausto, para perdão de pecados, né? Um aroma, um cheiro suave que sobe. Sabe por que a Bíblia fala que é um aroma, um cheiro suave que sobe? Quando A fazia gordurinha. a gordura queimando. Nossa, me deu uma coisa aqui na É porque a gordura ia queimando ali, né? A gordura quando queima ali, ela, principalmente, às vezes no churrasco, coisa assim, que a gente vê isso mais claro, né? É um cheiro muito bom. Traz esse cheiro suave, né? Dessa gordura. E esse sacrifício era perdão de pecados, cara. Então, assim, se a gente pecasse no passado, tinha que oferecer um sacrifício para perdão. E aí, o que Jesus Cristo fez? Eu vou cessar o sacrifício. Eu vou sacrificar para que não precise mais ninguém sacrificar animais. Por quê? Porque ficou muito fácil, muito cômodo, né? Ah, se eu pecar, eu vou lhe pecar, depois eu vou lhe pegar um animal, mato ele, pronto. Custo do animal, né? Então, é um custo relativamente baixo. Às vezes a gente fala assim, vamos pegar a nossa realidade, não teria dinheiro para comprar um animal hoje, eu ficaria apertado para comprar um animal. Eu estava até falando isso com o pessoal outro dia. Comprar e gastar dinheiro é questão de prioridade. Eu falei com o rapaz, falei, seu velho, a churrasqueira aqui é R$ 300, animal é caro. Caro não, é barato. Depende da sua urgência, né? Porque eu te garanto, o seu telefone aí deve valer no mínimo uns 2, 3 mil reais. Se o seu telefone estraga, você vai lá e compra um outro. 3, 4 mil. Rápido. Por quê? Prioridade. Né? Então, hoje em dia, seria muito fácil. Ah, eu pequei, vou ali, sacrifico o animal. Arrumo um dinheiro, dou um jeito, você compra um animal e sacrifica. E aí, quando a gente chega lá no profeta Samuel, Deus fala através de Samuel o seguinte: obediência quero, não sacrifício. Então, a nação de Israel começou a banalizar o sacrifício, de tal forma que não adiantava nada, né? As pessoas sacrificarem fazer aquele tanto sacrifício, e no final eram corações ímpios, corações corruptos, né? E não mudavam a forma de. Antes de você participar desse assunto, que é muito importante, quando a gente estava falando aqui sobre que hoje, né, o altar de holocausto naquela época, daquela maneira, o sacrifício de Jesus, né? Deus por nós. E eu dizendo que você estudo, eu falei bastante hoje da Espírito, né? Ouvir a voz de Deus. E Deus havia me mostrado que era porque eu não estava seguindo aquele passo a passo. Né? Não sei se vocês viram aí, ali no tabernáculo, né? Tinha todo um ritual. E um deles é esse sacrifício de Jesus. Então, muitas vezes, nós, sem querer, né, às vezes inconscientemente, invalidamos o sacrifício de Jesus. E eu já me vi nessa situação. Foi uma das coisas que o Senhor me chamou a atenção. Na época eu estava querendo ouvir a voz de Deus, né? Conseguir
identificar quando ele está falando comigo, conseguir andar no Espírito. Então, um dos problemas que eu tinha era reconhecer esse sacrifício de Jesus na cruz. Muitas vezes a gente invalida isso. E tem alguns momentos, sim, existem diversos momentos que a gente invalida isso, né? Mas um dos momentos, por exemplo, é quando a gente, vou citar o meu exemplo, né? Na minha cabeça, eu tinha que fazer tudo que eu pudesse fazer, né? Tudo é como se eu fosse merecedora de receber aquilo. Então, eu queria buscar com as minhas próprias mãos, me achar digna, entendeu? Para poder me chegar ao Senhor, para pedir algo ao Senhor, ou para ouvir o Senhor. Eu pensava que era por conta das minhas obras, por conta dos meus feitos. Então, eu tinha que ser perfeita para conseguir chegar neste lugar. E nesse momento, quando a gente faz isso, a gente invalida a morte de Jesus, porque nós não somos dignos, nós não vamos conseguir chegar a tal perfeição. É através da misericórdia e da graça do Senhor, através do sacrifício dele na cruz. Então, eu nunca ia conseguir chegar lá. Como se diz, eu nunca vou conseguir pagar o Senhor que ele fez por mim. É claro que a gente tem que ter as obras, né? A gente precisa se arrepender e procurar sempre estar, né? Um crédito, entre aspas, com o Senhor. Mas precisamos reconhecer que não é nós. Isso é a graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, que a gente consegue alcançar e chegar até ele. E eu invalidava isso. Tem relatos de irmãos, por exemplo, que eu conheço, às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa ali na obra, né? Está ali no altar. A gente falou disso no último estudo também. A minha mãe até levantou essa situação. A gente não pode chegar de qualquer maneira no altar, né? A gente falou sobre isso. Às vezes a pessoa estava com aquele peso na consciência, porque talvez ela fez alguma coisa ali, que ela se sentiu culpada e achou indigna de estar ali no altar, e ela simplesmente fala assim, eu não vou cantar no altar hoje, talvez eu não vou pregar, não sei, eu não vou dar uma palavra, abrir o culto, porque eu não estou me achando digna. Já ouvi uns relatos de irmãos falando isso. Só que, nesse momento, quando a gente fala isso, a gente porque ele já ensinou para mim, porque é um arrependimento. Se naquele dia ou naquela semana eu cometi alguma coisa, né, que eu julgo ali, que pode desagradar ao Senhor, eu preciso me arrepender. E logo quando eu me arrependo, a graça de Deus através do sacrifício vem sobre a minha vida, e aí eu me acho digna de voltar, mas não porque eu não falhei. Não porque eu sou digna, mas por conta do sacrifício da graça dele. Então, existem várias situações na nossa vida que isso acontece. Às vezes, quando, por exemplo, a gente leu aqui, que foi usada a autoridade aos filhos de Deus sobre as autoridades, sobre os principais e potestades, já foi através do sacrifício de Jesus. No momento em que eu não creio nisso, né, porque vai através do sacrifício dele, eu vou, talvez tenha alguém enfermo ali, e não creio, falar, eu não vou orar porque eu tenho medo, acho que vai ser curado, mas só que através do sacrifício de Jesus já foi através da autoridade. E aí a gente não pode invalidar isso, a gente tem que crer. Então, quando vê esse medo, essa insegurança, a gente lembra desse momento que Jesus Cristo se ficou e ele nos deu essa autoridade. Então, não invalidem esse sacrifício de Jesus. Né? E é através do conhecimento que a gente vai ter esse entendimento de que é muito mais do que morrer na cruz porque eu amo vocês. É entender realmente o que isso significa, o poder que isso tem sobre as nossas vidas. A gente está na dispensação da graça, a gente vai chegar lá. É isso aí. Então, eu queria só destacar isso, porque foi algo que eu vivi, e isso é essencial para a nossa salvação. Inclusive, essa aí até é a conclusão do que eu ia passar hoje. Entendeu? Travessou aí, já falou tudo, mas tá bom, não tem problema não. É porque Jesus Cristo se sacrificou ali.
Antigamente foi instituído um sacrifício para perdão dos pecados. Aí Jesus Cristo chega e fala: chega de sacrifício de animais, não quero sangue de animais. Né? Eu quero amor, quero arrependimento, quero perdão, quero um coração sincero. Né? E eu vou me sacrificar para limpar todos vocês. Então, quando a gente invalida, quando a gente acha que não merecemos esse perdão, é uma coisa de virar para Deus e falar assim: ué, precisa não. Pode deixar seu sacrifício aí para o outro, eu não preciso não. Agora, o outro ponto que você estava. Eu te interrompi porque eu pensei que você já ia para a parte da obediência. Porque vai dar gancho em tudo isso. Porque a obediência é um outro ponto que é essencial para a nossa salvação e para a nossa vida aqui na Terra. E que a gente vê, gente, sem brincadeira, sei lá, 90% das igrejas. Hoje em dia, fala-se muito sobre sacrifício, campanhas, mas pouco se fala sobre obediência. Vai. Vamos lá, 1 Samuel, ficar falando aqui, não para. Ainda mais eu. 1 Samuel 15. Vou pegar um contexto, tá? Pra vocês entenderem essa passagem. Saul era rei da nação de Israel. E aí Deus mandou ele lá fazer guerra com os amalequitas e destruir tudo. Matar boi, matar gay, matar todo mundo, destruir tudo. Deus mandou ele lá fazer tudo. E aí Saul poupou o melhor do gado, poupou algumas pessoas, né? E falou que levaria tudo isso em sacrifício a Deus. E aí foi onde, através de Samuel, Deus falou isso daqui, ó. O versículo é o 20, tá? 1 Samuel, versículo 20. Não, qual capítulo? 14, 15? Capítulo 15, 1 Samuel. Capítulo 15, versículo 20. Versículo 20. Vou ler aqui. Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Mas, é isso mesmo? É isso mesmo. Isso aqui é Saul falando. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor do anátema para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender do que a gordura de carneiros. Então, assim, esse aqui é um dos exemplos de como essa parte do sacrifício começou a ficar meio, não sei se é essa palavra, mas é meio banalizada, sabe? As pessoas entenderem que Deus queria sacrifício. Então, já que eu estou dominando uma nação do lado aqui, né? Salvo, vou pegar tudo que é despojo inteiro e vou sacrificar Deus. É bom que esse despojo agora que eu peguei aqui vai perdoar meus pecados, né? Então, meus pecados são muitos, vou pegar esse negócio todo aqui e vou sacrificar e perdão de pecados. Então, Deus começa a trazer no Velho Testamento que ele queria obediência, né? E ele começa a traçar o caminho dele, né? O caminho dele, que ele iria traçar quando Jesus Cristo viesse, né? Nossa, Deus, eu estou na segunda passagem que eu queria ler. Já vai dar 10 horas. Mas a gente começou 20 minutos atrasados. Tá. Vamos ler lá em Hebreus. Vamos ler o tiquinho hoje. Deus está mais lá no finalzinho, galera. Depois de Timóteo, depois de Tessalonicenses. Acho que Deus. Hebreus 9.
Antes de tirar, É, bem no final, né? deixa eu ler mais. Olha o 11 primeiro, capítulo 9, versículo 11 de Hebreus. Capítulo 9 de Hebreus, versículo é o 11. Vamos lá. 9, 11. Isso. Quer ler aí, mãe? Vou ler aqui. Tá. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aí, belezinha. Por isso, só até aí? É. Aqui, velho, começa a falar que Jesus seguiu todo aquele sacerdócio, né? E, e aí começa a falar que de bodes, de ovelhas, cabras e tudo mais, né? Se trata agora do sacrifício de Jesus. E faz uma comparação, tá? Que dá para entender o tamanho desse sacrifício de Jesus. Antigamente era só sacrificar um animal para perdoar. Agora imagine o sangue de Jesus que traz redenção para tudo isso, que vale muito mais do que muitos animais. E esse sangue veio para nos trazer redenção. Né? E, e às vezes, quando a gente ignora esse sacrifício de Deus, como o que a Jennifer trouxe, né? É causa do pecado. Não sei se eu posso classificar como pecado, porque a Bíblia não fala isso. Não fala isso. Tem uma pessoa que vai entrar aqui que agora. Beleza. Você quer falar alguma coisa, mesmo? Ele está falando aqui sobre sacrifício do sangue, né? Então, nos dias de hoje, você beber sangue, comer sangue, é pecado, né? Porque o Deus, ele sacrificou através do sangue dele, foi derramado o sangue dele. Então, isso, se eu beber um sangue, vamos supor, comer um sangue, é pecado, não é? Porque o sangue representa vida. Sim, é pecado. É pecado. Se você quiser, eu pego a passagem lá no Velho Testamento. Agora não, deixa eu terminar aqui. Mas no finalzinho eu pego essa passagem. Ela está lá em Levítico, alguma coisa lá. Está na lei. Acho que é o 17:11. Acho que é essa aqui que está anotada aqui. 14, né? Tá aí. Lei, vamos lá. Não é bom sua mãe abrir lá, né? Abre aí, mãe. Levíticos 17, 14. Levíticos. Ela falou, ela praticamente falou, né?
16. Quando você abrir, 17, você lê. 14? Então, vamos ler do 11 até o 14. 17. Lê para nós aí. Do 11 até o 14. 17, 14. Isso. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue. Nem os estrangeiros que peregrinam entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramar o seu sangue e cobrirá como pó. Agora o 4. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou dilacerado, lavará as suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Então, sobre isso, a Bíblia deixa bem claro, né? Respondido aí? Sim. Agora, voltando lá para Hebreus, né? O versículo 14 fala assim: quanto mais do sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas e da vossa consciência para servir ao Deus vivo. Então, assim, todo aquele sacrifício do Velho Testamento, quanto mais do sangue de Cristo, vale muito mais do que tudo isso, né? Deixa eu ver aqui se eu continuo lendo, se eu vou lá direto para baixo. Versículo 22 de Hebreus, capítulo 9 ainda. Diz assim, ó, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, sim, Jesus Cristo veio para ser esse sacrifício, né? Como um cordeiro que falou lá em Isaías, como esse sacrifício que fala aqui em Hebreus, e nós vamos achar dezenas de passagens na Bíblia que vai falar desse sacrifício de Jesus, né? E dezenas, porque esse altar de bronze do tabernáculo é o sacrifício. E Jesus Cristo, ele não fez esse sacrifício num tabernáculo feito por mãos de homens, porque se fosse, ele teria que ir lá no altar de bronze, ser morto, né? E fazer toda a parte do tabernáculo ali. Mas um tabernáculo celestial, né? Onde ele deu a própria vida por sacrifício de todos nós, né? Para abrir as portas da dispensação da graça, né? Para abrir as portas do perdão, do arrependimento,
Porque se não fosse assim, ninguém se salvaria. O momento que, falando que o véu foi rasgado, é o momento que ele sobe, que ele desce. Acho que depois que ele morre, né? O véu foi rasgado. Diz que ele morre, que ele Depois que sobe ele aos Santos dos ressuscita. Santos e nos torna todos nós somos sacerdotes para entrar no Santo dos Santos. Depois da morte dele. Porque até isso, né? Do véu ser rasgado, É. era tudo simbólico para tudo espiritual. Então, o tabernáculo é uma sombra das coisas espirituais. E aí, eu falo um negócio aqui. Tá bom. Então, assim, gente, a gente tem que dar um valor gigantesco para esse sacrifício de Deus. Tá? E, assim, tem uma passagem aqui, eu acho que já vou até pular para ela, já deu 10 horas, e vai dar um gancho pelo que a Jennifer falou agora há pouco, né, da gente, às vezes, invalidar o sacrifício de Cristo. Né? E a Bíblia fala que, em alguns casos, é impossível que a pessoa volte para os caminhos. Conheceu o bom caminho, se arrependeu, conheceu Cristo, entendeu, e se arrepende, ó, e cai de novo em transgressão, é impossível que ela volte. Está aqui no capítulo 6 de Hebreus. Versículo 4, e depois eu vou ler uma outra aqui, para fechar esse assunto. Só achar ela aqui. Mas o que a gente vê, assim, a grande maioria, essas pessoas nem conheceram Jesus de verdade. A grande maioria se desvia sem nem sequer conhecer. Não é? Acharam aí? Capítulo 6 de Hebreus, versículo 4. Quer ler, Paulo? Considerai, pois, quão grande era este, a quem até... Peraí. Está lendo onde? Hebreus 7? Não. 6, 4. 7? 6, 4. 6, 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Vergonha. Vitupério é vergonha. Assim, a pessoa que conheceu, foi iluminada, provou os dons celestiais, fizeram participantes do Espírito Santo, né? Conheceu a boa palavra de Deus, provaram dos poderes do mundo vindouro. Agora essas pessoas caem, é impossível que elas vão. Que é como sacrificar Cristo de novo. Primeiro você adora, coloca ele lá em cima pelo sacrifício dele, você é renovado, chega a lugares celestiais e depois você cai. Pecado de novo. As pessoas estão sacrificando de Cristo de novo. E no capítulo 10 de Hebreus mesmo, agora 26. Capítulo 10 de Hebreus, acho que é essa mesmo, 26 a 29. Essa aqui já é um pouco mais de temor, gente. Terá temor no coração da gente. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 26. Porque, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos excedido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas uma expectação terrível de juízo
e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, gente, muita gente que brinca de ser crente, né? Tem gente que acha que servir a Deus é bonitinho, né? Aí vem, conhece e cai. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Meu pai, esse dia, foi para a igreja muito sobre a vingança de Deus. Ela será terrível. E ai daqueles que caírem. Então, o altar de bronze, o altar de sacrifício, ele foi constituído para um sacrifício, e esse sacrifício se vale para todos nós. E ele é Jesus Cristo. Então, quando a gente peca, esse sacrifício está lá para atuar, através do arrependimento. Mas se não há arrependimento, se não há reconhecimento do erro, se começa a ter blasfêmia, o ateísmo, então, tudo isso agora já começa a cair em grande consequência. Você estava falando sobre obediência, né? Qual que é o fruto que o arrependimento gera? Perdão. Obediência. Obediência. Não tem jeito. Então, é isso que eu queria trazer hoje sobre o altar de bronze. Chega mais uma, duas, três, quatro, 5 passagens que eu me lembro. Você quer falar alguma coisa, Mãe? É engraçado o que você está falando aí, porque fala que quando você vai, você volta com 7 legiões, né? Porque Eu não sei se tem essa passagem que fala que quando você sai da presença do Senhor, você volta com mais, não sei se é 7 legiões. Porque não. Na verdade, eu não sei endemoniado, né? Isso. Porque o que acontece? Eu estava. Aí esse demônio vai lugares árduos. E aí ele volta para a mesma pessoa. Se fechar a casa para ele de novo, ele volta a entrar com esse sério demônio. Sim. E quando eu estava trabalhando na área da evangelização, né, que eu ia nas praças, ia nos lugares, e é engraçado porque quando eu ia conversar com os mendigos, olha, eu posso dizer para você, todos que eu evangelizei, que eu conversei sobre a palavra de Deus, um era missionário, o outro era profeta, o outro trabalhava na parte da igreja, todos tinham conhecimento de Deus, todos. Eu ficava assim, gente, como pode? E virou assim, mendigos mesmo. Teve um que eu fiquei até meio assim, porque eu consegui levar ele para a igreja. Nós buscamos ele, e ele não conseguiu ficar na igreja. Ele falou, e ele era usadíssimo por Deus. Então, assim, é por isso que às vezes a gente tem que ficar muito atento, porque a pessoa ela vai com tanto fervor, com tanta. Eu vou te falar por mim. Teve uma vez que eu falei com Deus assim, eu queria ver o mundo espiritual. E até o que a gente pede para Deus, eu queria ver o mundo espiritual. E eu vou falar com vocês, eu falei com Deus, Senhor, eu fiquei assim, depois eu falei, meu Deus, por quê? O que acontece? A pessoa ela quer ser tanto Deus, ela quer tomar tanto lugar de Deus, que nós somos limitados, nós somos seres humanos, né? E eu tive essa experiência assim, eu falei, meu Deus do céu,
nós não conseguimos entrar totalmente nesse mundo. Então, por isso que eu falo que quando a pessoa ela quer tanto, 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 quando ela cai, ela dificilmente ela consegue retornar, que foi o caso desses mendigos, porque eles queriam tanto, tanto, tanto. Eu tenho uma amiga minha que ela foi arrebatada por Deus. Eu vou até contar uma experiência que é uma amiga minha, ela, o que acontece? Ela teve tanta sede de Deus, que ela começou a buscar Deus nas madrugadas. E começou a meditar na palavra, meditar, 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 meditar. Ela queria de toda forma conhecer Deus. Aí o que aconteceu? Ela surtou, literalmente ela surtou. Aí o dia que eu fui lá na casa dela ver ela, o marido dela falou assim, Meire, ela surtou, ela está internada porque ela surtou. Aí depois, através do filho dela, que ele clamou no dia pedindo a volta dela, porque para ela voltar em si de novo, é que ela voltou para o nosso mundo, né? Quer dizer assim, então ela desejou tanto, então tem coisas dentro que a gente não pode querer entrar, porque o mundo espiritual ele é pesado, né? Então foi o caso dela. E é tanto que quando eu fui lá visitar ela, aí depois ela me contou, ela falou assim, Meire, eu estava todos os dias, eu queria, todos de madrugada, ela queria, ou seja, ela queria ser Deus, né? Vou dizer assim. Então ela falou assim que ela viu nesse dia, ela começou a gritar na rua. E eu falei, e o pessoal, é tanto que os vizinhos começaram a escutar. Ela falou que ela caiu no chão nesse dia e falou assim que ela sonhou não, ela literalmente, ela começou vir na mente dela, se ela deitada no chão, se ela dentro de um caixão, e o filho dela falando assim, volta mãe, volta, e isso no mundo físico estava acontecendo, só que ela tinha sido arrebatada. Então, o que acontece? Muitas das vezes, essas pessoas querem ser tanto Deus, ser tanto Deus, tanto Deus, que eles tomam um choque. Eu vou te falar com você, eu nesse. E aconteceu, assim, não totalmente como ela, mas eu queria de todas as formas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as coisas de Deus são coisas, assim, muito. Para ser muito. Ter muita sabedoria o que você pede, o que você fala, como você ora, porque Deus ele não te dá além do que ele quer que você enxerga, né? Foi o que eu falei com É, você. Eu comecei a ver coisas assim, e eu falei, nessa época que eu estava assim evangelizando, eu entrei em lares, eu fui em casa, eu falava coisas assim, eu falava, aí a pessoa falava assim, nossa, você é de Deus, olha que você é Deus, Deus realmente está te usando. Eu tomei um susto tão grande, porque eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar à minha, porque não, eu sei que não era eu. Então, quando você não está preparado para essas coisas, muitos acontece isso, né? O que você falou, dificilmente eles voltam, porque eles levam um baque. é pesado. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: não sejais demasiadamente, nem sejais, não, essa não. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruiria-te a ti mesmo. Essa passagem, assim, eu acho que ela traz uma visão de nós, seres humanos. Todos nós temos uma tendência à grandeza. Todos nós temos essa tendência de querer ser reconhecido, de querer saber que está no bom lugar, que faz a coisa certa, às vezes de receber elogios. Né? Isso aí, existe essa tendência na gente. No trabalho, na igreja, na família. A gente vive, às vezes, querendo esse espaço inconscientemente ou até mesmo de forma consciente. Né? E Gabriel fala, não sejais demasiadamente sábio, demasiadamente justo. Por quê? Porque se você procurar, às vezes, isso demais, você entra no caminho da arrogância, você entra no caminho da soberba, e isso te destrói. Né? Tem outra passagem que fala assim, buscai pela transformação da vossa mente, né? Para que a gente experimente qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente chega, às vezes, no primeiro amor ali, muitas pessoas
eles querem fazer demais. Mas o caminho de Deus, ele quer uma transformação da nossa mente para as coisas espirituais. E a gente começa a entender o caminho bom, agradável e perfeito da vontade do Senhor. Deus não é uma pessoa demasiadamente sábia ou demasiadamente espiritual. Pelo contrário, a Bíblia fala para a gente ser modesto, não é a palavra, moderado. A gente ser moderado nas coisas. Cada palavra demasiadamente é muito, né? É muito. Isso. A gente tem que ser moderado. Porque às vezes algumas pessoas chegam com um primeiro amor tão grande e batem nessa barreira de um sentimento de grandeza, de arrogância, de soberba, que já quer chegar e fazer. Eu conheço um caso de um rapaz que converteu e começou a ir no centro espírita querer expulsar demônio. Pessoa desafiada. Né? E o próprio Jesus, quando foi tentado, pula daqui que os anjos vão te segurar. Falou, não tentará o Senhor teu Deus. Então, ele foi, infelizmente, ao final da história não foi tão bonito, né? Mas é isso, a gente precisa entender essa moderação de Deus. Né? Entender que é Deus que faz, não a gente. Né? Quando Deus nos usa, sou eu. Uma frase que eu gosto de falar, principalmente quando eu ajudo alguém, se não fosse eu, seria uma pedra, seria outra pessoa, seria qualquer outra maneira, que é Deus que está te ajudando. Não sou eu. Na verdade, o caminho é Deus, na verdade. Então, porque como Deus quer te ajudar, importa se é o Isaac, se é a mim, se é a Jenny, se é a Lorena, se é a Conceição, não importa, é Deus que está te ajudando. Se não fosse eu, seria outro. Entendeu? Porque é Deus que está tratando isso. O caminho é a gente seguir a vontade de Deus. Se a gente segue a vontade de Deus, a gente tem que dar certo. E outra coisa, quando você se converte, eu dei até exemplo lá na igreja, né? E eu mesma fui assim, quando eu entrei, eu comecei a ir para a igreja, eu fui porque eu comecei a sentir assim, sentir bem tudo, mas eu não fui eu fui para a salvação da minha família, eu fui pela libertação da minha família, eu fui pela libertação do meu esposo. Se eu estiver na igreja, ele vai ser diferente, ele vai estar comigo. Quer dizer, quantas pessoas vão para a igreja, né? Hoje eu tenho essa visão. Quantas pessoas vão para a igreja para salvar um filho, para libertar um marido? Então, vai pelo satisfazer o seu ego, e não para adorar o Senhor, e não para exaltar o nome dele. Né? Lógico que tudo, mas assim, isso aí é o perigo, porque às vezes seu marido ou fulano não vai atingir isso, então a salvação ela é individual. E antigamente eu vou porque vai acontecer isso, meu esposo vai estar comigo, a minha família vai ser assim, vai ser tipo assim, eu queria controlar. Então, quando você entende que você vai, não pelo fato de você vai para se santificar, para se salvar, é diferente. As coisas vai mudando, igual hoje eu entendo que quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu tenho que ser obediente, fazer aquilo que ele me propôs a fazer, só na obediência. Mas eu não tenho que ficar, que você tem que ir, não sei o quê. Mas antigamente eu não tinha esse entendimento, né? Hoje eu entendo que, através do meu testemunho de vida, eu posso ganhar, né? Eu posso, através do meu, mas não eu faço isso não, porque o Espírito Santo, eu creio que hoje ele habita em mim. Então, independente se eles estão ou não, eu quero estar, porque a salvação é individual e eu preciso de estar bem também. Então, muitos hoje, eu até dei esse exemplo lá na igreja, que muitos vão por algum propósito, né? Vai para casar, vai para isso aí, é o perigo, porque quando não acontece isso, muitos saem da igreja, o que mais acontece. Verdade. Muita gente vai para buscar através da cura. Por isso que as igrejas estão lotadas, né? Eu vou dizer assim, muitos são lotados, porque vai para multidão, vai para receber, mas não para ter uma adoração. Hoje eu falo que
hoje eu entendo, tem que nascer, tem aquele louvor assim, tem que nascer da água, tem que nascer de Deus. E hoje eu entendo que eu nasci de Deus, porque Deus nos transformou minha mente, é lógico, eu tenho que aprender muito. É igual eu falei, quanto mais a gente nos santifica, mais a gente vê que a gente somos falhas, pecadores, né? Mas é isso aí mesmo. É isso aí, gente. Bom, por hoje é isso, cara. Semana que vem a gente fala um pouco mais sobre a bacia de bens. E se vocês quiserem continuar lendo ali o capítulo 27 de Êxodo, vai falar também um pouco do ato, vai falar da bacia de bronze e dos outros utensílios. E tudo isso que nós dissemos, gente, hoje tem um monte de passagem que fala sobre isso. Como eu te falei, já tinha mais 5 passagens aqui que eu queria ler, não li. Mas, além dessas, tem mais um monte que vai falar dessa importância do sacrifício de Cristo para a gente. Tá? E da importância de nós reconhecermos todo esse sacrifício dele. Quer falar uma coisa aí, mano? Hoje a responsabilidade é a obediência, né? Ô, Isaac, Diga. o estudo hoje começou a que horas? 9h10, que mandou o link, começou 9h20. Ah, entendi. É porque eu liguei aqui antes das 9, eu estava dando banho na tia, mas não vi nada, depois eu vi que entrou, aí eu pensei que era problema aqui no meu celular. Não, hoje foi atrasado mesmo. É porque o telefone do Isaac não está funcionando, né? Aí ele não mandou o link e não fala para me mandar o link. Ah, Agora entendi. vai colocar o link, é o Eu pensei que mesmo. você tinha mudado de horário. Não, mudou não. Demorar, tudo certinho. Você conseguiu arrumar o microfone aí? Ela tá no telefone. Eu liguei no telefone, meu telefone tá bom não, mas pelo menos dá para mim participar. Tá melhor que o meu, né? Porque eu nem tenho. Tá melhor, tá melhor que o seu. Então tá bom. Belezura. Bom domingo para